Já parou para pensar do que o mundo ao nosso redor é feito no fundo, e o que está por trás de todas as mudanças que a gente vê acontecer todo dia? Bom, hoje nós vamos desvendar um pouco do nosso universo, sabe? Das partículas minúsculas até a energia que move tudo. Bora começar? Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com os blocos de construção da matéria, depois vemos como ela se transforma. Daí, a gente mergulha no mundo das misturas, aprende a arte de separar as coisas e, para fechar, vamos entender a energia que está por trás de tudo isso. Então, vamos começar pelo começo, com a pergunta mais fundamental de todas. Pois é, essa é a pergunta, né? Uma coisa que deixa a humanidade curiosa há séculos. E a resposta, olha, começa com uma ideia bem simples, mas que é super poderosa. É isso, matéria. Tudo, absolutamente tudo, das coisas mais banais do nosso dia a dia até as estrelas lá longe, tudo é feito de matéria. Só que, claro, nem toda matéria é igual. Ela pode aparecer em formas puras, que a gente chama de substâncias, e a diferença é bem fácil de pegar. Olha só, uma substância simples, tipo uma barra de ferro, é feita só de átomos de ferro. Ponto. Agora, uma substância composta, como a água, já é uma combinação. Ela junta elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio, para criar algo totalmente novo. E a coisa fica ainda mais interessante, porque até átomos do mesmo elemento podem ter suas diferenças. Dá uma olhada aí no hidrogênio. Os dois têm um próton, certo? Isso é tipo o RG do hidrogênio, o que define ele. Mas o número de nêutrons pode mudar, e é essa variação que cria, digamos, versões diferentes do mesmo elemento. A gente chama isso de isótopos, e eles acabam tendo massas diferentes. Ok, então a gente já entendeu o que é a matéria. Agora, o que acontece quando ela muda? Vamos ver como essas transformações acontecem na prática. E aqui está uma diferença crucial. Num fenômeno físico, a identidade da matéria não muda. Ela continua sendo a mesma coisa, só muda de estado ou de formato. Já no fenômeno químico, aí a história é outra. Acontece uma reação que cria algo completamente novo. Esses exemplos deixam tudo bem claro. A água que ferve vira vapor, mas ainda é água, H2O. A essência dela não mudou. Agora, a madeira queimando, ela deixa de ser madeira. Vira cinza, fumaça, dióxido de carbono. A natureza dela foi alterada completamente. É uma transformação total. E claro, para estudar tudo isso, existem duas grandes áreas da ciência. A física, que está mais preocupada com as propriedades da matéria e da energia, tipo o movimento, o calor, e a química, que é especialista nas reações, em como uma substância se transforma em outra. Beleza, mas agora vamos para a vida real. Porque, na prática, é muito raro a gente encontrar substâncias purinhas por aí. O nosso mundo é, na verdade, um mundo de misturas. E essas misturas se dividem em dois grandes grupos. Pensa numa água com sal, bem dissolvido. A gente olha e só vê uma coisa, né? Tudo uniforme. Isso é uma mistura homogênea. Agora pense em água e óleo. Não tem jeito, eles não se misturam. Dá para ver as duas partes separadas. Isso é uma mistura heterogênea. As imagens aqui mostram isso perfeitamente. De um lado, tudo igualzinho, uma fase só. Do outro, dá para ver nitidamente a separação, as duas fases bem distintas. Isso nos leva a um desafio gigantesco, né? Se quase tudo na natureza está misturado, como é que a gente faz para separar as coisas e pegar só o que interessa? A resposta está numa verdadeira caixa de ferramentas de cientista. Então, vamos conhecer algumas dessas técnicas de separação. E a gente pode organizar essas técnicas assim. Primeiro, como separar sólidos de sólidos, depois, sólidos de líquidos e, por fim, como lidar com as misturas homogêneas. A peneiração é talvez a mais intuitiva de todas. É exatamente o que se faz para separar a areia fina das pedras maiores numa construção. O segredo aqui é o tamanho da partícula. Simples, direto e muito eficaz. Aqui a gente usa uma propriedade específica da matéria, o magnetismo. Se na mistura tem algo que é atraído por um ímã, como essas limalhas de ferro, é só passar o ímã por cima e pronto, a gente pesca o componente magnético e deixa o resto para trás. A filtração é outra que a gente conhece bem. É o princípio do coador de café. O filtro tem poros bem pequenos que deixam o líquido passar, mas seguram as partículas sólidas. O pó do café fica no filtro e a bebida que a gente quer passa. Simples assim. Agora, e quando a mistura é homogênea, onde não dá para ver as partes? Aí a gente precisa de algo mais elaborado, como a destilação.
A sacada aqui é que cada substância ferve numa temperatura diferente. Então, a gente aquece a mistura, o componente que vira vapor mais fácil sobe primeiro. Esse vapor é guiado para outro lugar, onde é resfriado e volta a ser líquido, já puro. É um processo super importante. Ok, a gente já falou sobre o que é a matéria, como ela muda, como se mistura, mas ainda falta a peça final desse quebra-cabeça. Qual é a força invisível que comanda tudo isso? O que está por trás de todas essas interações? A resposta é energia. Pense nela como a moeda de troca do universo. E a regra de ouro, a famosa lei da conservação, diz que ela nunca é criada nem destruída. Ela só se transforma, de energia química para calor, de potencial para movimento, mas o total é sempre o mesmo. E olha que legal, isso conecta tudo que a gente viu. A energia é quem define o estado da matéria. Num sólido, as moléculas estão ali quietinhas, com pouca energia, todas organizadas. Quando a gente adiciona energia, geralmente em forma de calor, elas começam a se agitar e a gente tem um líquido. Se a gente colocar mais energia ainda, a agitação fica intensa, as moléculas se espalham para todo lado e aí temos um gás. No fim das contas, é a energia que dita as regras do jogo. Pensa só, foi dominando esses princípios que a humanidade conseguiu criar materiais que mudaram a história, da Idade do Bronze à Era do Silício. Isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Sabendo de tudo isso, qual será o próximo material que vai virar o nosso mundo de cabeça para baixo? Fica aí a reflexão.